Atenção, senhoras e senhores. Dentro de 5 segundos, daremos início à aula. Bem, bom dia a todos. Vamos dar início aos nossos trabalhos e eu convido o senhor Eduardo Galeano a compor a mesa. Eu vou fazer uma ligeiríssima apresentação do escritor Eduardo Galeano. Ele foi chefe de redação do semanário A Marcha e diretor do diário A Época. Ele é uruguaio, né, para aqueles que não sabem, nascido em Montevideo. Esteve exilado na Espanha e na Argentina de 1973 a 1985. É autor de inúmeras obras, recebeu o Prêmio Casa das Américas, prestigiado Prêmio Casa das Américas por duas oportunidades, em 1975 e 1978. É autor da trilogia Memória del Fuego, que em 1989 recebeu o American Book e também foi premiado pelo Ministério da Cultura do Uruguai. Em 1993, foi o primeiro escritor que recebeu o Prêmio A Lua, criado pelos editores da Dinamarca. E em 1988, recebeu o Prêmio Cultural Freedom da Fundação Lana de Santa Fé e dos Estados Unidos. E, acima de tudo, é um escritor extremamente admirado por todos nós, pelos membros do IBCCRIM, tanto que não sei nem sequer se ele sabe que um texto dele é o que abre uma obra que foi de vários membros do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, que é o Código de Processo Penal e sua interpretação jurisprudencial, e tal a gratidão, o reconhecimento que nós temos pela sua obra, que escolhemos esse texto para abrir esse trabalho. Então agradecemos a presença do senhor Eduardo Galeano e já passamos a palavra a ele. Bom dia. Eu quero começar agradecendo esse convite da IBCRIM, especialmente ao doutor Alberto Silva Franco, aos meus amigos, os doutores Luiz Ninho, Estela Mares Martínez, que tiveram uma participação importante na irresponsabilidade de me convidar aqui na manhã de hoje. Eu não vou proferir nenhuma palestra, crime do qual sou incapaz, mas vou fazer uma leitura de textos curtos que vêm alguns dos livros publicados, também outros textos inéditos, e quero começar dedicando essa leitura de hoje às vítimas do terrorismo no mundo. Estou falando, claro, das vítimas dos atentados recentes em Nova York e Washington, mas também das inumeráveis vítimas das múltiplas formas de terrorismo, algumas visíveis, outras invisíveis, que o mundo, esse mundo nosso, está padecendo. Acho que
que todos os terrorismos são condenáveis, o terrorismo privado, também o terrorismo do Estado, o terrorismo dos poderosos, tanto quanto o terrorismo dos desesperados, o terrorismo dos fanáticos religiosos e o terrorismo dos fanáticos do mercado. A começos desse ano, em Porto Alegre, eu escutei ao primeiro presidente da Algéria, Ahmed Ben Bella, dizer uma frase que ficou viva na minha memória. Ele disse: esse sistema que já enlouqueceu as vacas está enlouquecendo as pessoas. Os loucos de ódio, são muito parecidos com o poder que os gera. Invocam-se os três nomes do mesmo Deus: Alá, Jeová, Deus, para cometer crimes que, na verdade, são sacrifícios humanos oferecidos nos altares da morte. E essa dedicatória da leitura de hoje é uma maneira também de dizer não aos enamorados da morte. Esses textos que eu vou ler, que provêm dos livros publicados, também alguns ainda não publicados, são textos. A palavra texto vem do latim textum, e textum significa tecido. Então são fios, tá? Fios. Com fios de palavras vamos dizendo, com fios de tempo vamos vivendo. Nós também somos, como os textos, tecidos andantes. Vou começar. Sim. Não, a pilha parece grande, mas não é. Tem cópias. E os textos são brevíssimos. Não dá para se assustar e sair correndo agora da sala. Não vou ser chato. Mas vou começar lendo um currículum vitae a modo de apresentação, que é também uma confissão íntima. Os barbeiros me humilham cobrando meia tarifa. Faz uns 20 anos que o espelho delatou os primeiros clarões debaixo da melena frondosa. E hoje o luminoso reflexo de minha calva em vitrines e janelinhas me provoca estremecimentos de horror. Cada fio de cabelo que perco, cada um dos últimos cabelos, é um companheiro que tomba. E que antes de tombar teve nome, ou pelo menos número. A frase de um amigo piedoso brasileiro, piedoso, me consola. Se o cabelo fosse importante, estaria dentro da cabeça, não fora. E também me consolo comprovando que em todos esses anos caíram muitos de meus
cabelos, mas nenhuma de minhas ideias. O que acaba sendo uma alegria quando a gente pensa em todos esses arrependidos que andam por aí. E feita a minha solene apresentação, agora, falando sério, começamos. O sistema que programa o computador, que alarma o banqueiro, que alerta o embaixador, que janta com o general, que ordena ao presidente, que intima o ministro, que ameaça o diretor-geral, que humilha o gerente, que grita com o chefe, que pisa no empregado, que despreza o operário, que maltrata a mulher, que bate no filho, que chuta o cachorro. As pulgas sonham com comprar um cão. E os ninguéms com deixar a pobreza, que em algum dia mágico a sorte chova de repente, que chova a boa sorte a cântaros, mas a boa sorte não chove ontem, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Nenhuma chuvinha cai do céu da boa sorte. Por mais que os ninguém se chamem, e mesmo que a mão esquerda coce, ou se levantem com o pé direito, ou comecem o ano mudando de vassoura. Os ninguéms, os filhos de ninguém, os donos de nada. Os ninguéms, os nenhuns, que não são, embora sejam, que não falam idiomas, falam dialetos, que não praticam religiões, praticam superstições, que não fazem arte, fazem artesanato, que não são seres humanos, são recursos humanos, que não têm cultura, têm folclore, que não têm cara, têm braços, que não têm nome, têm número, que não aparecem na história universal, aparecem nas páginas policiais da imprensa local, os ninguéms que custam menos do que a bala que os mata. Em dinheiro pagamos a cada dia o imposto do valor agregado. E em infelicidade contada sonante, pagamos a cada dia o imposto da dor agregada. Embora os tratados de direito tributário nem sequer o mencionem, todinhos pagamos o imposto da dor agregada, que é aplicado em escala universal. Há milhares de anos, qualquer um sabe que existem dores que não têm remédio. São as feridas inevitáveis que vêm das coisas do querer e das coisas do viver. O amor que passa, a vida que pesa, a morte que pisa. Assim é, outro jeito não há. Mas as autoridades planetárias, compenetradas na tarefa de fazer do mundo um lugar insuportável, agregam dor da dor e ainda nos cobram o favor que nos fazem.
A dor agregada se disfarça de fatalidade do destino, como se fossem a mesma coisa. A angústia que nasce da fugacidade da vida e a angústia que nasce da fugacidade do emprego. Algumas coisas sobre o medo. O medo, que é o grande protagonista do mundo do nosso tempo. O medo ameaça. Se você amar, vai pegar AIDS. Se fumar, vai ter câncer. Se respirar, vai se contaminar. Se beber, vai ter acidentes. Se comer, vai ter colesterol. Se falar, vai perder o emprego. Se caminhar, vai ter violência. Se pensar, vai ter angústia. Se duvidar, vai ter loucura. Se sentir, vai ter solidão. Os que trabalham têm medo de perder o trabalho. Os que não trabalham têm medo de nunca encontrar trabalho. Quem não tem medo da fome, tem medo da comida. Os motoristas têm medo de caminhar e os pedestres têm medo de ser atropelados. A democracia tem medo de lembrar e a linguagem tem medo de dizer. Os civis têm medo dos militares. Os militares têm medo da falta de armas. As armas têm medo da falta de guerras. É o tempo do medo. Medo da mulher, da violência do homem. E medo do homem, da mulher sem medo. Medo dos ladrões, medo da polícia. Medo da porta sem fechaduras, do tempo sem relógios, da criança sem televisão. Medo da noite sem comprimidos para dormir e medo do dia sem comprimidos para acordar. Medo da multidão, medo da solidão, medo do que foi e do que pode ser, medo de morrer, medo de viver. O medo, que é pai de família numerosa, também gera ódio. Nos países do norte do mundo, costuma traduzir-se em ódio contra os estrangeiros que oferecem seus braços a preço de desespero. É a invasão dos invadidos. Eles vêm das terras onde 1001 vezes desembarcaram as tropas coloniais de conquista e as expedições militares de castigo. Os que fazem agora essa viagem ao contrário não são soldados obrigados a matar, são trabalhadores obrigados a vender seus braços. E aqui a propósito desse assunto de las grandes corrientes migratórias, das grandes correntes de migração no mundo de hoje, vou fazer uma revelação muito importante de fatos desconhecidos do passado. Cristóvão Colombo não pôde descobrir a América, porque não tinha o visto e nem sequer tinha passaporte.
Álvares Cabral foi proibido de desembarcar no Brasil porque podia transmitir a varíola, o sarampo, a gripe e outras pestes desconhecidas no país. Hernán Cortés e Francisco Pizarro ficaram só na vontade de conquistar o México e o Peru porque lhes faltava a licença para trabalhar. Pedro de Alvarado ricochetou na Guatemala e Pedro de Valdívia não pôde entrar no Chile porque não portavam atestados de bons antecedentes. Os peregrinos do Mayflower foram devolvidos ao mar porque na costa de Massachusetts não havia quotas abertas de imigração. Essas desgraças aconteceram em tempos remotos, muito antes de que a globalização abolisse as fronteiras. Medo, inseguridade. Medo, insegurança. A insegurança é o signo dominante dos tempos que correm. Uma história que não sei se ocorreu há milhares de anos ou há meia hora, mas dizem que foi assim, e que foi na China. Na hora de ir para o trabalho, um lenhador não encontrou seu machado. Observou o vizinho. Tinha o aspecto típico de um ladrão de machados. O olhar, os gestos, o modo de falar de um ladrão de machados. Dias depois, o lenhador encontrou a ferramenta que estava caída por aí. E quando tornou a observar o seu vizinho, constatou que em nada se parecia com um ladrão de machados, nem no olhar, nem nos gestos, nem no modo de falar. Segundo informa o jornal The Times of India, uma nova instituição educativa está funcionando exitosamente na cidade de Muzaffarnagar, a oeste do estado hindu de Uttar Pradesh. Ali se oferece ao adolescente uma formação especializada. Um dos 3 diretores, o pedagogo Sushil Moor, tem a seu cargo o curso mais sofisticado, que inclui, entre outras matérias, sequestros, extorsões e execuções. Os outros 2 diretores se ocupam de matérias mais convencionais. Todos os cursos compreendem trabalhos práticos, por exemplo, o ensino do roubo em autopistas e estradas. Aí os estudantes escondidos arremessam um objeto metálico no automóvel escolhido, o ruído detém o surpreso condutor e então ocorre o assalto que o docente supervisiona. Conforme aos responsáveis, surgiu essa escola para responder a uma necessidade do mercado e cumprir uma função social. O mercado exige níveis cada vez mais altos de especialização na área do crime
E no mundo de hoje, essa educação é a única que assegura aos jovens um trabalho bem remunerado e permanente. Quantos professores de escolas tradicionais poderiam reciclar-se e adaptar-se a tais exigências da modernidade? Entre os que eu conheço, nenhum. Consta-me que são, coitados, são incapazes de matar uma mosca e não têm talento nem para assaltar uma anciã desamparada e paralítica. Cento 135 anos depois de sua morte, Abraham Lincoln andava pelas ruas de Baltimore, Anápolis e outras cidades de Maryland. Lincoln entrava em qualquer estabelecimento comercial, tocando a aba do chapéu coco, inclinava o corpo numa ligeira reverência. Estudava o ambiente com seus inconfundíveis olhos melancólicos, enquanto coçava a barba grisalha sem bigodes, e depois sacava da sobrecasaca negra uma pistola Magnum 357. Em seu estilo direto de homem sem rodeios, dizia: a bolsa ou a vida. Durante o mês de maio do ano 2000, Kevin Gibson assaltou 11 lojas, sempre disfarçado de Abraham Lincoln, até que a polícia o agarrou e o meteu na cadeia. Gibson está preso desde então e ainda tem cadeia, tem muita cadeia pela frente. Mas ele se pergunta por quê. Afinal, nada mais fez senão imitar alguns bem-sucedidos políticos de seu país. O poder que pratica a injustiça e vive dela transpira violência por todos os poros. Sociedades divididas em bons e maus, nos infernos suburbanos espreitam os condenados de pele escura, culpados de sua pobreza e com tendência hereditária ao crime. A publicidade lhes dá água na boca e a polícia os expulsa da mesa. O sistema nega o que oferece, objetos mágicos que transformam sonhos em realidade, luxos que a TV promete, as luzes de neon anunciando o paraíso nas noites da cidade, esplendores da riqueza virtual. Como sabem os donos da riqueza real, não há Valium que possa atenuar tanta ansiedade, nem Prozac capaz de apagar tanto tormento. A prisão e as balas são a terapia dos pobres. Mas a propósito dos pobres, há outras pobrezas, tem outras pobrezas também que não são as pobrezas mais visíveis, porque
pobres, assim, verdadeiramente pobres, são os que não têm tempo para perder tempo. Pobres, verdadeiramente pobres, são os que não têm silêncio e nem podem comprá-lo. Pobres, verdadeiramente pobres, são os que têm pernas que se esqueceram de andar, como as asas das galinhas que se esqueceram de voar. Pobres, verdadeiramente pobres, são os que não têm liberdade senão para escolher entre um e outro canal de televisão. Pobres, verdadeiramente pobres, são os que vivem dramas passionais com as máquinas. Pobres, verdadeiramente pobres, são os que sempre são muitos e sempre estão sós. Pobres, verdadeiramente pobres, são os que não sabem que são pobres. Sobre la división del mundo, el mapa real, só existe un lugar onde o norte e o sul do mundo se enfrentam em igualdade de condições. E aqui, nesse país, é um campo de futebol do Brasil, na foz do Rio Amazonas. A linha do Equador corta pela metade o Estádio Zerão, no Amapá. De modo que cada equipe joga um tempo no sul e outro tempo no norte. É a prova de que a justiça existe. Vocês têm esse privilégio aqui no Brasil, de que tem a prova viva de que a justiça existe e de que a organização do mundo é verdadeiramente democrática. Contra o que dizem essas pessoas com uma certa inclinação ao terrorismo. Tudo depende do ponto de vista. Essa é a minha sensação, minha certeza. O ponto de vista, o lugar onde uno se coloca para mirar, desde onde uno mira. Aí muda tudo. Porque do ponto de vista da coruja, do morcego, do boêmio e do ladrão, o crepúsculo é a hora do café da manhã. A chuva é uma maldição para o turista, mas é uma boa notícia para o camponês. Do ponto de vista do nativo, pitoresco é o turista. Do ponto de vista dos índios das ilhas do Mar do Caribe, Cristóvão Colombo, com seu chapéu de penas, sua capa de veludo encarnado, era um papagaio de dimensões nunca vistas. Do ponto de vista do sul, o verão do norte é inverno. Do ponto de vista de uma minhoca, um prato de espaguete é uma orgia. É. A minhoca me disse que é. Onde os hindus veem uma vaca sagrada, outros veem um grande hambúrguer. Do ponto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimônides e Paracelso,
Havia uma enfermidade no mundo chamada indigestão, mas não havia uma enfermidade chamada fome. Do ponto de vista do Oriente do mundo, o dia do Ocidente é noite. Na Índia, quem está de luto se veste de branco. Na Europa antiga, o negro, cor da terra fértil, era a cor da vida. E o branco, cor dos ossos, era a cor da morte. Segundo os velhos sábios da região colombiana de Chocó, Adão e Eva eram negros. E negros eram seus filhos, Caim e Abel. Quando Caim matou seu irmão com uma bordoada, trovejaram as iras de Deus. Diante da fúria do Senhor, o assassino empalideceu de culpa, de medo. E tanto empalideceu, 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 que branco se tornou até o fim dos seus dias. Os brancos somos todos nós, filhos de Caim. Se os evangelhos tivessem sido escritos pelas santas apóstolas, como seria a primeira noite da era cristã? São José, contariam as apóstolas, estava de mau humor. Era o único de cara fechada, o único de cara larga, o único de cara fechada naquele presépio onde o menino Jesus, recém-nascido, resplandecia em seu bercinho de palha. Todos sorriam. A Virgem Maria, os anjinhos, os pastores, as ovelhas, o boi, o asno, os magos vindos do Oriente e a estrela que os conduzira até Belém. Todos sorriam, todos, menos um. E São José, sombrio, murmurou: eu queria uma menina. Alguns enigmas. De que se ríen las calaveras? Do que acham graça as caveiras? Vocês viram que as caveiras têm essa tendência, sorriso que ninguém entende muito bem. Para mim é um mistério. Então, assim, não sei. Alguma coisa haverá, alguma explicação, não sei. É um enigma. Quem é o autor das piadas sem autor? Quem é o velhinho que inventa piadas e as semeia pelo mundo? Em que caverna se esconde? Por que Noé pôs mosquitos na arca? São Francisco de Assis amava os mosquitos? As estátuas que faltam são tantas quanto as estátuas que sobram? Se a tecnologia da comunicação está cada vez mais desenvolvida, por que as pessoas estão cada vez mais incomunicadas? Por que nem Deus entende aos entendidos em comunicação? Por que os livros de educação sexual deixam o leitor sem vontade de fazer o amor por vários anos? É a pergunta mais importante, o enigma maior. Nas guerras, quem vende as armas?
Eu nunca escutei essa informação, nem na televisão, nem na rádio, nunca li nos jornais. Quando uma guerra acontece, esse dado, essa informação, nunca aparece. Quem está haciendo negocio com essa tragédia humana? Nunca. Não sei se é um silêncio inocente. Não deve ser. Aqui um texto pequeno, nesse colagem assim, meio maluco que estou fazendo, para abrir o apetite dos assistentes ao seminário, tentando abrir o apetite. Uma história pequena que eu escutei na Espanha, não sei se será verdade ou não, verdadeira ou não, se é uma invenção ou uma crônica, não sei. Mas é um diálogo de grande atualidade no mundo de hoje, a propósito desse assunto das ideias e da velocidade com que mudam. Como mudaste de ideia, Manolo? Não, Pepe, não. Sim, Manolo, sim. Claro que sim. Claro que sim, Manolo. Tu eras monarquista, te tornaste falangista, logo foste franquista, depois democrata. Até pouco tempo estavas com os socialistas e agora viraste à direita. E dizes que não mudaste de ideia? Não, Pepe, não. Não, Pepe, não. Minha ideia foi sempre a mesma, ser o prefeito desta cidade. Se nos portarmos bem, está prometido, veremos todos as mesmas imagens, e ouviremos os mesmos sons, e vestiremos as mesmas roupas, e comeremos os mesmos hambúrgueres, estaremos sós na mesma solidão, dentro de casas iguais, em bairros iguais, de cidades iguais, onde respiraremos o mesmo lixo, e serviremos aos nossos automóveis com a mesma devoção, e obedeceremos às mesmas máquinas, num mundo que será maravilhoso para todo aquele que não tiver pernas, nem patas, nem asas, nem raízes. O desenvolvimento desarrollo, o desenvolvimento, que é uma palavrinha que os economistas adoram, e agora nem se fala mais em países subdesenvolvidos, são países em desarrollo, países em desenvolvimento. Aquela velha confusão, não? Que faz que alguns expertos achem que uma criança é a mesma coisa do que um anão, que um ninho e um enano são a mesma coisa. Se parecem, mas não são a mesma coisa. Não se fala de países em desenvolvimento, como se nós fôssemos crianças indo hacia o desenvolvimento e não enanos subdesarrollados por el desarrollo de los demás. Pero algunas anotaciones sobre el desarrollo o desenvolvimento. A ponte sem rio, altas fachadas de edifícios sem nada atrás, o jardineiro água, a grama de plástico. A escada rolante não conduz a parte alguma. A autopista nos permite conhecer os lugares que a autopista devastou. A tela da televisão nos mostra uma televisão que contém outra televisão, dentro da qual há uma televisão.
Está envenenada a terra que nos enterra ou desterra. Já não há chuva, só chuva ácida. Já não há parques, só parkings. Já não há sociedades, só sociedades anônimas. Empresas em lugar de nações, consumidores em lugar de cidadãos, aglomerações em lugar de cidades. Não há pessoas, só públicos. Não há realidades, só publicidades. Não há visões, só televisões. Para elogiar uma flor, se diz, parece de plástico. Era um mago da harpa. Nos altiplanos da Colômbia não havia festa sem ele. Para que a festa fosse festa, Mesé Figueiredo tinha de estar ali, com seus dedos bailarinos que alegravam os ares e alboroçavam as pernas. Certa noite, num caminho deserto, os ladrões o assaltaram. Ia Mesé Figueiredo, um lombo de mula, a uma festa de casamento. Numa das mulas ia ele, na outra a harpa. Quando os ladrões o atacaram e o moeram a bordoadas. No dia seguinte, alguém o encontrou. Coitado, estava atirado no chão, um trapo sujo de barro e sangue, mais morto do que vivo. E então aquele farrapo humano disse com um fiapo de voz: levaram as mulas. E disse: levaram a harpa. E respirou fundo, acrescentando: mas não levaram a música. Ela está no horizonte, diz Fernando Birri. Me aproximo 2 passos, ela se afasta 2 passos. Caminho 10 passos e o horizonte corre 10 passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso, para caminhar. E agora, para terminar, um texto que eu chamei de O Direito ao Delírio, e encabeçado por uma cita do meu filósofo preferido, que é o Woody Allen, que diz: Deus morreu, Marx morreu, e eu mesmo não me sinto nada bem. Já está nascendo um novo milênio. O tempo zomba dos limites que lhe atribuímos para crer na fantasia de que ele nos obedece, mas o mundo inteiro celebra e teme essa fronteira. E verdade seja dita, não há quem resista. Numa data assim, por mais arbitrária que seja, qualquer um sente a tentação de perguntar-se como será o tempo que será. E vai-se lá saber como será. Temos uma única certeza. É uma certeza um pouco
desagradável. No século XXI, já todos nós aqui, todos, somos gente do século passado. E pior ainda, somos gente do milênio passado. Embora não podamos adivinhar o tempo que será, temos sim o direito de imaginar o tempo que queremos que seja. Em 1948 e 1976, as Nações Unidas proclamaram extensas listas de direitos humanos, mas a imensa maioria da humanidade só tem o direito de ver, ouvir e calar. Que tal começarmos a exercer o jamais proclamado direito de sonhar? Que tal delirarmos um pouquinho? Vamos fixar o olhar num ponto além da infâmia para adivinhar outro mundo possível. O ar estará livre de todo veneno que não vier dos medos humanos e das humanas paixões. Nas ruas, os automóveis serão esmagados pelos cães. As pessoas não serão dirigidas pelos automóveis, nem programadas pelo computador, nem compradas pelo supermercado, nem olhadas pela televisão. A televisão deixará de ser o membro mais importante da família e será tratada como o ferro de passar ou a máquina de lavar roupa. As pessoas trabalharão para viver, ao invés de viver para trabalhar. Será incorporado aos códigos penais o delito da estupidez. É uma sugerência para esse congresso aqui. Será incorporado aos códigos penais o delito da estupidez, cometido por aqueles que vivem para ter e para ganhar, ao invés de viver apenas por viver, como canta o pássaro sem saber que canta, e como brinca a criança sem saber que brinca. Em nenhum país serão presos os jovens que se negarem a prestar o serviço militar, mas irão para a cadeia os que desejarem prestá-lo. Os economistas não chamarão nível de vida ao nível de consumo, nem chamarão qualidade de vida à quantidade de coisas. Os cozinheiros não acreditarão que as lagostas gostam de ser fervidas vivas. Os historiadores não acreditarão que os países gostam de ser invadidos. Os políticos não acreditarão que os pobres gostam de comer promessas. Ninguém acreditará que a solenidade é uma virtude. E ninguém levará a sério aquele que não for capaz de rir de si mesmo. A morte e o dinheiro perderão seus mágicos poderes. E nem por falecimento, nem por fortuna, o canalha será transformado em virtuoso cavaleiro. Ninguém será considerado herói nem tolo por fazer o que acha justo, em lugar de fazer o que mais lhe convém.
O mundo já não estará em guerra contra os pobres, mas contra a pobreza. E a indústria militar não terá outro remédio que declarar-se em falência. A comida não será uma mercadoria e nem a comunicação um negócio, porque a comida e a comunicação são direitos humanos. Ninguém morrerá de fome, porque ninguém morrerá de indigestão. Os meninos de rua não serão tratados como lixo, porque não haverá meninos de rua. Os meninos ricos não serão tratados como se fossem dinheiro, porque não haverá meninos ricos. A educação não será um privilégio de quem possa pagá-la, e a polícia não será o terror de quem não possa comprá-la. A justiça e a liberdade, irmãs siamesas, condenadas a viver separadas, tornarão a unir-se, juntinhas, bem juntinhas pelas costas. Uma mulher negra será presidente do Brasil, e outra mulher negra será presidente dos Estados Unidos da América, e uma mulher índia governará Guatemala e outra o Peru. Na Argentina, as loucas de Praça de Maio serão um exemplo de saúde mental, porque se negaram a esquecer nos tempos da amnésia obrigatória. A Santa Madre Igreja corrigirá alguns erros das tábuas de Moisés, e o sexto mandamento ordenará que se festeje o corpo. A Igreja também ditará outro mandamento, do qual Deus se esqueceu: amarás a natureza, da qual fazes parte. Serán reflorestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Serão reflorestados os desertos do mundo e os desertos da alma. Os desesperados serão esperados e os perdidos serão encontrados, porque eles são os que se desesperaram de tanto esperar e os que se perderam de tanto procurar. Seremos compatriotas e contemporâneos de todos os que tenham vontade de justiça e vontade de beleza. Tenham nascido onde tenham nascido e tenham vivido quando tenham vivido, sem que importem nada, sem que importem nem um pouco as fronteiras do mapa e do tempo. A perfeição continuará sendo um aborrecido privilégio dos deuses. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses. Mas neste mundo trapalhão e atrapalhado, cada noite será vivida como se fosse a última e cada dia como se fosse o primeiro. Obrigadíssimo a você.
Acho que todos nos emocionamos e parece que fica claro o porquê da identidade entre o Eduardo Galeano e o IBCCRIM, né? Me parece que o mais importante é ressaltar isso. É uma absoluta identidade de propósito. Nós já não os conhecíamos, ele talvez não nos conhecesse, e essa foi a grande oportunidade para que nós nos declaremos irmãos e das mesmas ideias, né? Para que ele saiba que aqui também alguns comungam dessas ideias. O debate está aberto. Aqueles que quiserem fazer alguma questão ao Eduardo Galeano devem fazê-lo por escrito. Por favor, entreguem as suas perguntas às recepcionistas que estão circulando aqui pela sala e nós faremos diretamente. Então vai fazendo, eu antecipo uma curiosidade minha pessoal aqui, deixa eu só fazer. Galeano, eu tenho já alguns 40 e poucos anos, e quando ingressei na universidade, o Roberto está fazendo assim, ressaltando que é pouco, eu acho muito, né? Vivíamos aqui o final da ditadura militar brasileira, que era contemporânea às outras todas as ditaduras militares latino-americanas. Vivíamos ainda a censura, logo depois ela acabaria, e eu, na minha juventude, tive a sorte de cair às minhas mãos um livro que me marcou profundamente naquela época, que foi As Veias Abertas da América Latina. Se não me engano, foi editado aqui no Brasil pela editora que publicava o Pasquim, né? Também fez história na resistência à ditadura militar. E aquilo me marcou profundamente. E hoje, passados aí mais de 30 anos, eu queria ouvi-lo um pouquinho, ligeiramente, sobre como está a nossa América Latina. Piorou muito. Não, brevemente, porque eu não tinha intenção de falar depois da leitura, mas muito brevemente eu te diria que a situação piorou muito em alguns sentidos, em outros não. 30 anos passaram, o que não é brincadeira, não? 30 anos, imagina, nesses tempos de mudanças assim tão rápidas. Algumas coisas melhoraram nesses 30 anos, na América Latina e no mundo. O ascenso da consciência universal com respeito de alguns temas, de algumas contradições, por exemplo, na área da ecologia, dos direitos civis, sobretudo das minorias sexuais ou das mulheres, que são também tratadas como minorias, o que eu sempre acho uma graça, né? Uma piada dessa estatística, porque como a metade da humanidade pode ser minoritária, não sei, só na Afeganistão, um negócio assim, delas todas cobertas, ninguém vê nada. Em outros sentidos, piorou. No sentido econômico, a nossa situação como latino-americanos é bem pior do que era há 30 anos. Continuou se desenvolvendo o subdesenvolvimento, porque nenhuma riqueza é inocente das pobrezas desse mundo, e cada pobreza é explicada por alguma riqueza. Tem essa dependência mútua dos países, das regiões, e também piorou como poderia dizer, os valores, a coisa moral, a percepção do mundo, acho que piorou muito. Faz 30 anos, quando eu escrevi As Veias Abertas da América Latina, em 90 noites, com muito café, durante o dia eu trabalhava em outras coisas. De manhã eu fazia publicações da universidade, durante a tarde eu corrigia, fazia o editing, corrigia livros sobre temas
que não tinha nada a ver com as vidas abertas da América Latina, como a vida sexual das abelhas, coisas assim. Mas graças a isso, em 90 noites, com muito café, eu consegui escrever esse livro, que depois teve boa sorte. Piorou a situação numa coisa que eu acho essencial, que é a percepção da realidade. O ponto de vista, como naqueles textos pequenos que eu li na manhã de hoje. Quando eu escrevi o livro, existia mais ou menos uma certa unanimidade universal, enquanto que a pobreza era um resultado da injustiça. A esquerda o denunciava, o centro achava justo, achava correta essa definição da pobreza filha da injustiça, e a direita não discutia isso. Disse assim, é verdade, a direita naqueles tempos tinha divergências substanciais com a terapia da pobreza, mas não com o fato de que a pobreza era filha da injustiça. 30 anos depois, o mundo mudou muito, muito. E agora já ninguém fala nisso. A injustiça? O que é a injustiça? Eu estava na Colômbia faz pouco tempo atrás, quando a polícia publicou um informe sobre a violência na Colômbia, que é o país mais violento do mundo. Um informe sobre homicídios. Aí apareciam as causas dos homicídios segundo a polícia colombiana. A primeira causa era indisciplina social. E a injustiça não era mencionada, a injustiça social não aparecia como uma causa do ascenso da criminalidade na Colômbia. E é um retrato do mundo de hoje. Da injustiça nem se fala, já não existe mais a injustiça. E então a pobreza virou o justo castigo que a ineficiência merece. Essa é uma diferença substancial com os tempos nos quais eu escrevi esse livro, ou essa loucura. Bom, nós temos duas mensagens e algumas perguntas ao Eduardo Galeano. Primeiro é uma mensagem: Luar, os sonhos nunca mudam, os personagens sempre. Gilberto Jesus Ferretti. Uma outra: gostaríamos de cumprimentá-lo pelas brilhantes palavras e solicitar que os textos fossem disponibilizados na homepage do IBCCRIM. Cumprimentos de Elisângela Reguelin, de Porto Alegre. E, portanto, fazemos o... Não tem problema, não. Eu deixo os textos aqui, sim. Uma pergunta do Dr. Marco Naum: por que você se define como sente-pensante? Sim, foi ontem que eu falei disso na universidade, quando fui apresentado como um pensador, coisa que me produz horror. E, sim, a ideia de ser uma cabeça, só uma cabeça rolando pelos caminhos. Imagina. Sem corpo, sem coração, sem sexo, sem estômago, sem as maravilhas da vida. Uma cabeça condenada a pensar e pensar e pensar, coitado. Que horror. Uma das fontes do pânico que me dá esse mundo de hoje é que está em mãos de pessoas que pensam e pensam e pensam, não sentem nada. O problema é o divórcio da razão e da emoção. É um dos divórcios mais graves, mais trágicos no mundo de hoje. Que é um mundo muito compartimentado, que tem tudo dividido, tudo fraccionado, tudo partido em pedacinhos, como ilhas não conectadas entre elas. Tem uma perda progressiva da unidade essencial da condição humana. E um dos divórcios, são muitos, um dos divórcios mais graves é esse do mundo das emoções e o mundo das ideias,
da cabeça, do coração. Por isso que eu tento falar, escrever numa linguagem que seja sente e pensante e que, portanto, seja capaz de refletir bem, de projetar bem o que seria essa necessidade de reunir o que está desgregado, separado, compartimentado. Isso é um mundo de especializações, de especialistas, onde tem sábios, um pedacinho da realidade que não tem a menor ideia de todo o resto do que acontece. E isso é temível, porque são essas pessoas sábias em pedacinhos que vão tomar as decisões que involucram a todos nós. Decisões de paz, de guerra, de dinheiro, de todas as decisões estão em mãos dos expertos. Os expertos são um perigo público. É isso. Como conciliar a política da globalização, que nos é imposta, diga-se, ao respeito à dignidade humana? Sim, globalizando a dignidade humana. Quer dizer, tentando que a globalização, a chamada globalização, não seja a institucionalização da monarquia econômica no mundo, como está sendo, mas recuperar o conceito de globalização pode ter de melhor, que é a velha herança, a velha tradição do internacionalismo, a certeza de que nós todos somos as partes de um todo, de uma unidade que é a condição humana, e que a condição humana se alimenta das diferenças que contém, que o melhor do mundo está na quantidade de mundos que o mundo contém, a diversidade de todos nós, mas que essa diversidade tem também um destino comum, tem uma origem comum e um destino comum. E essa origem, esse destino estão muito ligados à ideia da dignidade, a dignidade da vida e a ideia da solidariedade. Que, como eu dizia ontem na universidade, a solidariedade não é vertical. A caridade, sim. Por isso a caridade é humilhante, por se exerce da cima para baixo. Mas a solidariedade não. A solidariedade é feita entre iguais, a partir do respeito mútuo, do respeito das diferenças mútuas. Então, eu acredito na necessidade de recuperar as velhas, boas, lindíssimas tradições internacionalistas do gênero humano. Globalização, tal como está sendo feita, implica o esmagamento dessa diversidade nossa em benefício do mundo único, do qual eu tenho pânico, um mundo que vai ser dirigido por um punhado de empresas, de países, de grandes interesses, e que está se refletindo na realidade de hoje, quando os nossos governos não governam. Essa é a triste realidade. Eu gostaria muito de que não fosse assim, mas infelizmente é assim. Os governos já não governam, são governados por um supergoverno que é quem decide de fora o que vai acontecer em cada lugar. Eu dizia ontem isso e acho que é verdade. Quando um ministro de Economia designado, e o ministro de Economia agora é o presidente de fato, tem superpoderes, como nos noticiários. Faz 30 anos, nos noticiários, economia, finanças, a bolsa, não sei o que, ocupavam um pedacinho assim. Agora ocupam tudo, quase tudo, não fica nada para os outros espaços da vida humana. Os informativos estão inteiramente consagrados. O terrorismo, insegurança, economia, bolsa, finanças. Aí acaba a vida. E esses ministros de economia que agora ocupam um lugar tão central nos nossos países são teledirigidos de fora, e quando são designados vão rendir exame a Washington, e depois durante a gestão também, a ver se estão se comportando bem, se você
está sendo bem comportadinho, senão eles são demitidos. E esse supergoverno universal não é tão invisível como dizem que é, porque também existe agora toda uma mitologia de invisibilidade, de que você não pode lutar contra fantasmas. Fantasmas, nada. Não são fantasmas. O Fundo Monetário está dirigido por 5 países. São 5 países que têm o controle do mundo. Porque a votação interna não é feita sobre a base de um país, um voto. É $1 um voto, quer dizer que é em proporção ao capital investido. Aí os países que têm o 46% do capital são 5 países, que são os que decidem tudo. O Banco Mundial é bem mais democrático porque as decisões são tomadas por 7 países. A Organização Internacional de Comércio não votou nunca. O GATT, que era o antecedente, só votou uma vez. Esses organismos que cumprem a função dominante desse mundo que diz ser democrático, não são democráticos porra nenhuma. Nunca votaram, nunca. O GATT fez isso uma vez. Você vê que a experiência foi horrorosa, porque nunca repetiram. Então as decisões são tomadas sempre por aclamação, como nos tempos de Stalin. São stalinistas mesmo. Eles não aceitariam essa definição, porque eles surgiram no mundo, esses organismos, como uma resposta da civilização ocidental e cristã contra o perigo vermelho, o mundo comunista. Então, mas eles são comunistíssimos. Tem todos os efeitos do que foi o mundo comunista, nenhuma das virtudes. Quer dizer que estão exercendo um poder verticalíssimo no mundo. Verticalíssimo. Esse é o poder real. E a globalização é isso. É a institucionalização universal de um poder exercido por poucos contra todos os outros. E aí você está obrigado a aceitar ou aceitar, obedecer ou obedecer. É a ideologia da impotência que está se impondo no mundo. Essa ideia de que a desgraça, o desamparo, a pobreza, a infelicidade, a solidão são resultado de uma oscura, vontade de Deus, não são uma fatalidade de destino. E contra isso que eu acho que a gente deve reagir, não? Eu acho, não sei, em defesa da liberdade, que a liberdade é o direito de fazer a vida em lugar de aceitá-la, e de imaginar o futuro em lugar de ficar aí de joelhos ante o que os demais decidem. Eu acredito na liberdade contra toda a evidência. Nós teríamos ainda diversas perguntas, mas diante do limite do horário que nós temos, eu vou fazer uma última pergunta e encaminharei as demais ao Dr. Eduardo Galeano, e quem tiver interesse, então, poderá fazê-la pessoalmente. Qual é o lugar do jurista neste processo de mudança do mundo? Que podemos fazer, os profissionais do direito, para participar neste processo? A pergunta é feita por Alfredo de Niterói. Eu não sei. Não tenho ideia, porque uma das contradições, das muitas contradições, das quais eu falava antes, é a contradição entre a lei e a realidade. Quer dizer, o que a lei diz e o que a realidade diz. Cada dia. Tem uma... E sobretudo na América Latina, onde as palavras e os fatos estão tradicionalmente desvinculadas. As palavras desvinculadas os fatos desvinculados das palavras. E aí tem esse problema de que quando as palavras e os fatos se cruzam na rua, se encontram na rua, não se cumprimentam porque não se conhecem. Que nenhuma sabe o que a outra é. E dentro desse desencontro geral entre a realidade formal e a realidade real, tem esse divórcio do que é o texto da lei, os textos das constituições, e o que é a realidade concreta.
As constituições nossas na América Latina são, em geral, bastante boas. Mas o problema é que não se aplica, que não tem muito a ver com a realidade real. Por exemplo, no Uruguai, que é um país que tem uma legislação muito avançada e que tem toda uma tradição de progresso, sobretudo do ponto de vista legal, não? A minha avó era divorciada, você se imagina. O que foi aquele processo no Uruguai, quando faz um século, o Uruguai teve tudo que é possível imaginar para a época, não? Mas depois houve esse desencontro entre o que a lei dizia e o que a realidade fazia. E claro, agora já, às vezes, quando você lê uma Constituição, o que uma Constituição diz, você se pergunta, mas isso será obra dos juristas ou dos poetas surrealistas? Por exemplo, todas as disposições legais que garantizam o direito a trabalhar 8 horas. Olha, no Uruguai, se você trabalha 8 horas, morre de fome. Ninguém trabalha 8 horas, só os desocupados que não têm trabalho, mas se você tem trabalho, trabalha 10, 12, 15, 18 horas. E do ponto de vista formal isso não é possível, mas na realidade é. Como quando uma vez iba yo num ómnibus lleno de gente e o guarda del ómnibus le dijo a un pasajero que iba colgado, así pendurado. Le dijo, oiga, no se puede viajar así. Él dijo, ¿no ve que puedo? Bueno, é assim. Bem, então nós vamos terminar nosso trabalho, que adiantamos demais no horário. Agradecemos imensamente a Eduardo Galeano e esperamos contar com a presença dele em outras ocasiões. Obrigado.